Nação rubro-negra, que sufoco passou o Flamengo, mas vence o Racing por 1-0 no Maracanã. E depois da vinheta eu te explico o porquê desse sofrimento. E aí, gurizada? E aí, flamenguista? Como é que tá o coração? Pressãozinha, tá ok? Coração? Tomou uma água já, acalmou? Respirou, que foi difícil, hein? Foi difícil. E assim, não querendo cantar pedra, mas eu aviso, ó. Se tu pegar aqui o vídeo que eu fiz da Sul-Americana no passado, da Recopa esse ano contra o Botafogo e da fase de grupos, todas as fases, eu falei, o Racing é o principal time argentino, o principal time fora dos brasileiros. O time do Racing é bom, o time do Racing é muito chato. Daí, o time do Racing é bem chato, incomodou hoje. E tem alguns detalhes legais que a gente pode falar, assim. Primeiro, eu achei legal o jeito que o Racing marcou. O Racing marcava de uma forma bem individual, né? Eu acho que essas perseguições não eram tão claras, assim, elas mudavam muito. Ele não tinha uma perseguição extremamente fixa, como por exemplo faz o Palmeiras, por exemplo. Não era tão fixa assim, era um pouco mais variável, mas ele fazia marcações individuais de um setor, assim, não fazia tanto perseguições tão longas. Tinha um detalhe tático do Sosa, por exemplo, que dependendo da altura, o Racing ou ele era um 5-4-1, ou ele era um 4-1-4-1, que variava da altura. Dependendo da altura onde a bola estivesse no bloco do Flamengo, o Sosa ou ele era um primeiro volante, que fazia um controle de profundidade, um controle do entrelinhas do Racing, para não deixar uma Arrascaeta baixar e receber livre, para não deixar o Pedro. Ele fazia esse controle e quando o Flamengo conseguia avançar e progredir em campo, o Sousa entrava na última linha e fechava uma linha de 5. O Flamengo, já o que era a ideia do Flamengo? O Flamengo entra hoje com Carrascal, Luiz Araújo, Arrascaeta e Pedro. É um time mais técnico, digamos assim. É um time que vai te entregar muito mais aproximações, muito mais jogo curto, um jogo apoiado. Ele vai te entregar menos individualidade, menos um contra um, menos explosões. E eu acho que foi exatamente isso que o Felipe pensou para tentar se desvencilhar da marcação do Racing. Porque como ela era individual, se o Flamengo ele ficar no jogo um pouco mais posicional, com as peças meio travadas ali, ia ficar uma marcação mais tranquila pro Racing, porque as peças não estão ali, vão se mover dentro do espaço pré-determinado, fica mais fácil do Racing encaixar. O que o Felipe faz? E o Flamengo começa a fazer, eu não sei o quanto é a orientação do Felipe, acho que é a orientação do Felipe, mas não sei o quanto é e o quanto foi do feeling dos jogadores também. Eles começam a aglomerar, então a gente via muito Luiz Araújo, Carrascal, Arrascaeta, tudo muito próximo de onde estava a bola estava à direita, eles estavam ali próximos, eles baixavam, aproximavam, Luiz Araújo fazia a volta, tabelava com o Carrascal fazia a mesma coisa, para tentar manipular e gerar dúvida no Racing. Porque a partir do momento que eu tô aqui, eu sou o ponto esquerdo sai, e eu sou o lateral direito que eu tenho que na teoria acompanhá-lo, eu vou ficar na dúvida. Eu saio e acompanho o ponta, entre aspas, que tá indo jogar do outro lado, e beleza, eu desfaço uma última linha, que pode depois estourar aqui, ou eu me mantenho aqui e aceito que o Flamengo vai ter superioridade lá. Tipo assim, é um jogo assim de mental, assim, desse meio segundo do cara pensar se ele vai ou não vai, e daqui a pouco o Cascal conseguir receber livre. E esse era o jogo que o Flamengo tentou manipular. Um começo de jogo que o Racing, pra mim, conseguiu até ter um controle legal, assim, nos primeiros minutos, de posse, inclusive, de ter posse, de não deixar o Flamengo jogar. Eu acho que o Racing levou muito bem os primeiros 15, 20 minutos, que em teoria são aqueles 15, 20, onde a torcida vem na bafa, vai em todo mundo, o Flamengo poderia assustar mais. Eu acho que esses minutos o Racing controlou, e conforme o jogo foi passando, o Flamengo foi tomando conta, né? Foi tomando conta do jogo, foi entendendo o jogo.
e começou a dominar e criar chances. E aí a gente vai começar a série de destaques individuais. Carrascal, o goleiro do Racing, muito bom, inclusive ele foi até convocado para a Argentina. Na última data FIFA, tenho certeza que foi, eu não lembro se ele estava nas eliminatórias. Muito bom, o Sousa, partidaça do Sousa, inclusive nesse detalhe tático que eu expliquei. De muitos momentos é um 4-1-4-1, com o Flamengo mais afundado na última linha. Ele baixa, vira uma linha de 5. Então são destaques. O melhor jogo é o Carrascal, que fez o gol pra mim. Foi o mais lúcido do time do Flamengo no jogo, disparado, assim. Bem longe dos outros, achou a Arrascaeta um pouco abaixo. O Pedro também sentiu uma lesão em um momento do jogo. Não conseguia entregar. Eu achei no todo o Carrascal o melhor no campo. Gostei dos laterais. Eu acho que a troca do Felipe no segundo tempo é muito boa. Todas elas são muito boas, tá? E corajosas, eu vou falar por quê. Porque tu tira os dois laterais, jogadores que não dá mais amplitude, né? Porque como eu falei dos 3 jogadores de meio do Flamengo, nem Carrascal, nem Luiz Araújo, eles são pontas de beirada, de ir para um contra um, de X1, de velocidade. Não são esses caras, não são o Lini e Bruno Henrique, por exemplo. Então, são jogadores que gostam de jogar por dentro, gostam muito de pegar a bola, cortar para dentro, Carrascal também. Então, tu precisaria de jogadores para ocupar essa profundidade e essa amplitude. E quem que são esses caras? O Varela e o Alexandre. Eu notava muito o movimento dependendo do lado que tá a bola, um vai um pouquinho mais, o outro fecha. Não necessariamente fechando uma linha de 3 atrás. Mas segura um pouco. Não tava muitas vezes a bola lá direito. O Varela um pouco mais espetado e o Alexandre um pouquinho mais baixo. Não tão alto quanto o Varela. Então eu notava e eu entendia, e eu acho que o Felipe também entendeu, no segundo tempo, quando ele troca, ele põe o Ayrton justamente por isso, porque o Alexandre é um excelente construtor e ele ataca bem. Ele tem boa chegada na linha de fundo, acho que ele tem uma boa característica. Só que o Ayrton é mais esse cara de força, mais esse cara de chegada, de pisar o tempo inteiro na linha de fundo, que o Alex hoje já não é tanto. E eu acho que ele troca pensando nisso, de ter o jogador mais agudo naquele lado. E outra troca que pra mim é muito corajosa e se mostrou inteligente, é ele mudar um pouco a característica e a roupagem desse Flamengo. Porque, né, na teoria, tu tem um time que gosta de reter posse, um time de toque, que inclusive eu amei quando eu vi a escalação, o Carrascal, era um time que pra mim eu desenho como quase ideal. E ele troca por um time mais agudo e mais faceiro, digamos assim, porque ele põe Bruno Henrique e Lino, que é outra característica de jogo, já tinha colocado Plata. Então ele troca de um time que vai ter mais trabalho de bola, mais toque, para um time mais agudo. Um time que vai também brigar no jogo físico e ter mais velocidade, mais X1, mais balanço, né? Mais balanço. E ele faz as trocas certas, né? Por que é o normal do treinador? Pô, não vou mexer nos meus 40 gols da temporada que tem Pedro e Arrascaeta. E ele foi lá, entendeu que, beleza, o Pedro tá machucado, acho que era uma troca mais fácil, e tirou a Arrascaeta. Porque o que muitos fariam, o Arrascaeta tá bem, mas pô, a Arrascaeta. Não vou tirar a Arrascaeta. E ele foi lá e tirou a Arrascaeta. Então acho a decisão acertadíssima do Felipe, porque o Carrascal se mostrava dentro do jogo mais ativo, melhor, ganhando situações no primeiro tempo em cima do Martirena, principalmente. Acho que a dobradinha Carrascal Alexandre deu muito trabalho pro Martirena, porque dividia a referência dele. Ele não sabia se ele pegava o Carrascal que arrastava pra dentro ou se ele pegava o Alexandre indo pro fundo. Eu acho que foi legal. Pro jogo de volta, o que acontece? 1-0 é pouco? Eu acho bem pouco, assim, porque, de novo, esse Racing, pra mim, ele é um dos melhores times que tem fora do Brasil, assim, se tirar os brasileiros, ele era o principal time do bolo, melhor que River, melhor que esses times. Em organização, o Gustavo Costa é muito bom treinador. Então eu acho que 1-0 é muito pouco. Acho que o Flamengo não vai passar por causa disso? Não, não acho. Eu acho que o Flamengo tem totais condições de passar, de ir pra Argentina e fazer um grande jogo. Mas é um jogo extremamente difícil, assim como foi em La Plata. Né? Então eu acho que sim, o Flamengo tem que se ligar. Beleza, que o Racing ele não vai poder jogar tão lá atrás quanto ele jogou hoje. Ele vai ser obrigado a sair, porque ele precisa de um gol. O 0-0 pro Racing não serve. Então ele vai precisar ir buscar esse gol. E aí o Flamengo também vai ter que lidar
com esse Racing mais ousado, mas que também vai dar mais espaço nas costas. Então eu acho que, tipo assim, tá muito aberta a decisão e o Flamengo tem que entrar muito ligado. Porque esse Racing, além de tudo, é o jogo dos últimos 50 anos, cara, né? Porque desde 68 eu acho que eles vão pra final de Libertadores. Então, assim, é muito jogo da vida dos caras e tem que ficar muito atento, beleza? Deixa o like, se inscreve, tamo junto.